Sim, eu falo até isso para os alunos. Não, eu não trabalho com sucesso e fracasso, eu trabalho com feedback. Porque sucesso e fracasso são 2 extremos, assim, que é muito agudo, ativa muito seu emocional, você dá um pico emocional muito grande. Sucesso na euforia, fracasso na tristeza. Se você começa a trabalhar com feedbacks, você, pô, tem feedbacks positivos e feedbacks negativos. Eu passei por uma situação bastante ruim, que foi uma reprovação, em que durante a prova eu tive um pico de ansiedade, coisa que nunca tinha acontecido comigo. Foi a prova de fiscal do Rio, tinham 2 disciplinas que eram bastante difíceis, economia e estatística. E tinha os mínimos para poder fazer. Eu sabia, cara, se eu conseguisse ultrapassar essas 2, eu estava dentro, né. E durante a prova, eu fui fazendo a prova de economia, eram 20 questões e, assim, tô fazendo a prova, tipo, sei, caramba, sei, e eu estava sabendo todas as questões. Aquilo me deu um pico de ansiedade muito grande ao longo da prova, e é algo que não pode ocorrer. A prova você tem que ser o mais equilibrado possível. E eu mesmo gerei esse pico de ansiedade e aí fui fazer de estatística, também fui acertando as questões, que eu tinha estudado bastante. E eu dentro da prova, assim: "Caramba, já estou aprovado". Imagina você fazendo uma prova de concurso público falando: "Cara, já estou aprovado, cara, já estou aprovado, cara, já estou aprovado", dentro da prova, que não era aquele momento, né. A prova era a concentração total para você conseguir finalizar a prova no melhor momento possível. E a última, disciplina que eu fui fazer foi língua portuguesa. E língua portuguesa eu nunca tive dificuldade, eu sempre me safei. E aí eu fui para língua portuguesa, tinha os mínimos, aí a primeira questão eu não sabia, a segunda eu não sabia, a terceira eu não sabia, a quarta eu não sabia, e aí aquele pico que eu tive de ansiedade positiva, eu comecei a ter um pico de ansiedade negativa: "Caramba, eu não acredito que eu vou perder essa prova português", isso dentro de uma prova, ó o turbilhão de Sim. emoções dentro de uma prova: "Cara, não acredito, cara, tem um animal, por que tu não estudou mais?" Ao invés de eu estar focado ali, então isso me prejudicou e eu fiquei reprovado. Por português? Português que eu não consegui fazer o mínimo. E aí eu fiz 5 pontos a menos que o primeiro colocado. Nossa. E nesse concurso, um colega que era sargento do exército, hoje é auditor fiscal no Rio de Janeiro, ele me perguntava tudo, eu sabia tudo, explicava tudo, e ele fez 25 pontos a menos do que eu no total, E passou? passou e eu não consegui entrar porque eu não fiz o mínimo em português. E depois vendo a prova de português, aquelas questões que eu falei que eu não sabia, eu fui acertando todo. Então, isso foi um alerta, não foi um fracasso. Hoje eu consigo falar: "Ah, Jefferson, fala isso porque você é", não, naquele momento eu fiquei muito chateado, eu chorava por dentro, calado, mas eu vi: "Cara, eu tenho que tomar alguma lição disso, eu tenho que aprender alguma coisa". E aí foi que eu comecei a criar algumas técnicas, né, porque o exército, eu falo muito do exército que me ajudou bastante. O exército, tudo você tem, tudo eles chamam de memento, que é um passo a passo, um checklist. E eu falei assim: "Cara, eu tenho que fazer um checklist para poder a prova", criei até um curso de técnica de estudos, que é para eliminar a eliminação. Por quê? Se no começo da prova eu tivesse feito os mínimos de todas as disciplinas, eu não ficaria reprovado, porque eu não ia dar esse pico de ansiedade, né. E aí o que que aconteceu? Logo em seguida veio a prova de auditor fiscal da Receita Federal, que era o meu objetivo. Meu objetivo sempre foi auditor fiscal da Receita Federal. E eu tive a oportunidade de ter tomado na cabeça na prova do Rio de Janeiro, corrigir a rota, entender como um feedback, não como um fracasso, entender como um feedback, que eu precisava melhorar em alguns pontos, e logo em seguida teve a prova de auditor fiscal, que foi a única prova de auditor fiscal que sobrou vaga, porque não completou os mínimos de vagas, né. Foi uma prova muito difícil, considerada a prova mais difícil da Receita Federal, e eu consegui ser aprovado exatamente por quê? Porque eu aprendi com meus erros de lá, e aí primeira coisa que eu fiz, Os busquei mínimos. todos os mínimos em todas as disciplinas para depois, no segundo momento, buscar mais pontuação. Então você acredita que fazer prova tem técnica? Sim, com certeza, com certeza. Não é só estudar o conteúdo, tem Não, técnica para o com dia da prova com também? certeza. O que muitos candidatos bem com bastante conteúdo na hora da prova peca, porque a hora da prova é onde você precisa colocar e ser sua melhor versão.
Porque a banca não vai chegar para você na segunda-feira e falar assim: "Ô, Fernanda, você sabia fazer, tu fez tanta, mas por que que tu errou aqui?". A banca não vai fazer isso. Então, o processo de estudo para concurso público é você sim ter conhecimento, e esse conhecimento conseguir aplicar todo esse conhecimento na hora da prova. Por quê? A hora da prova você precisa ser a sua melhor versão. Por que que eu não fui reprovado na prova do Rio de Janeiro? Porque eu não consegui ser a minha melhor versão. Por que que eu consegui ser aprovado no concurso mais difícil da Receita Federal? Porque eu consegui ser a minha melhor versão. Então, assim, às vezes, e acontece demais. Quantas e quantas e quantas e quantas histórias de pessoas que sabiam muito, sabiam demais, que não conseguiram ser sua melhor versão naquele momento da prova. E tá tudo bem. Você tem que ter essa experiência como o quê? Com feedback. Não como uma derrota ou eu fui aprovado um sucesso. Feedback. O que que deu certo? Que isso mudou em mim, O né? que isso mudou em mim? O Que que eu isso posso ajudar outras pessoas que estão passando pelo processo? É, não transformar isso num trauma, né? E Exatamente. traumatizei e não Exatamente. quero mais, Exatamente. né? Traumatizei e não sou capaz, né? Não, aconteceu, vamos ver o que que eu vou fazer com tudo isso daqui agora, né? O que que isso representa pra mim, né? Imagina você ter uma pessoa com toda essa bagagem para poder te orientar, poder corrigir os pontos que tem de correção, técnicas de estudos, te acolher no momento difícil, falar, ó, vamos buscar ser nossa melhor versão. Pô, isso faz a total diferença. É o que eu falo assim, o processo de mentoria para mim ele é bastante importante, porque nem todo mundo tem todas as ferramentas. Ferramentas internas, né? A gente às vezes não tem ferramenta interna pra lidar com fracasso e com sucesso. Exatamente, feedback. A gen Feedback. Feedback positivo, feedback negativo. E aí, por isso que cada vez mais o processo de mentoria está se expandindo. Por quê? São duas pessoas buscando fazer com que uma chegue na sua melhor versão. Às vezes a sua melhor versão não é o suficiente para você conseguir ser aprovado no concurso e tá tudo certo, vamos melhorar A a su minha melhor versão. E você vai conseguir, todo mundo consegue, não tem, cara, não todo mundo consegue. A pessoa que está aberta a poder aceitar, a crescer, a ajustar, ela vai calibrando e vai conseguir, vai conseguir. O que vai diferir é o quê? O tempo. A mentoria consegue fazer com que o tempo seja menor do que a pessoa fazendo sozinho, de repente, batendo cabeça. Porque assim, o mentor já bateu cabeça por ela. Sim, então na verdade a mentoria ela não é só uma preparação ali que você divide o conteúdo e você vai estudar tal conteúdo hoje, tal conteúdo amanhã, vamos testar se você vamos revalidar esse conteúdo para ver. É todo um arsenal de ferramenta que envolve não só a ferramenta de material disponível, de orientação do que estudar a cada dia, mas também para lidar com as emoções, né, Sim, Jefferson? nesse nosso processo é assim, né? Eu sei que o mercado, cada um tem a sua proposta. Porque a gente acredita que 75% da aprovação é o emocional. Então, assim, seria uma coisa incongruente você acreditar em algo nesse sentido e você aplicar diferente. Ah, vou aplicar aqui um plano de estudos, as metas de estudos. É. Será que aquela pessoa está em condições de poder cumprir aquela meta de estudos? Será que é o melhor plano de estudos? Será que é o melhor momento? Quantas e quantas pessoas eu falo assim, cara, eu acho que não está no seu melhor momento para estudar para concurso público. Porque na teoria tudo é fácil. Porra, a teoria é o quê? Eu vou sentar, vou estudar e fazer uma prova. Uhum. Só que nesse intervalo de sentar, estudar e fazer a prova, cara, passa um turbilhão de coisas. Um turbilhão de coisas A vida tá acontece. correndo, né? A vida tá correndo, você não está dentro de uma caixinha de sapato, ali, numa redoma de proteção com o estudo. E é engraçado que quem tem dedicação exclusiva aos estudos se cobra. Porque tem dedicação exclusiva aos estudos e tem gente trabalhando e bababá, bababá, bababá. Uhum. Quem está trabalhando se cobra, porque está trabalhando e que tem gente que tem dedicação exclusiva aos estudos. E aí você acaba percebendo que, cara, o problema todo é o quê? A própria pessoa com a cobrança. Não é o que ela vive. Eu tive uma experiência de sempre estar trabalhando e estudando. Então, assim, e tá tudo. Essa foi minha experiência, essa foi minha jornada, essa é minha história. Óbvio que não é melhor, pior do que. Não, é minha história, certo? Só que existem pessoas que tinham dedicação exclusiva para os estudos, para estudar, e tá tudo certo. Então a pessoa precisa entender a sua realidade, entender o eu.
E para buscar dentro desse eu ser a sua melhor versão. É isso. Eu acho que se tiver que sintetizar, estudar para concurso público buscar ser a sua melhor versão. E para isso a gente precisa ter autoconhecimento, né? A gente precisa olhar para a gente, identificar os limites, identificar as nossas reações diante dos feedbacks positivos ou negativos e reconhecer as emoções e poder falar sobre isso, né, Jefferson? Exatamente, tocar nas emoções. "Ah, não, você é um robô". Tipo, e é assim, é bem cruel, porque hoje a gente tem muitas informações. E tem informações que são informações que não vão te ajudar em nada. E tá aberta como informação. E aí, a pessoa que tem uma autoridade, passou no concurso, difícil. Quem não passou, vê aquela pessoa como autoridade. E aí, às vezes, por falta de preparo, essa pessoa começa a falar: "Não, não pode ter emoção, tem que ser mecânico, tem que ser um robô, tem que cumprir a meta". Cara, e a pessoa acredita naquilo, assimila aquilo, só que ela não consegue ser assim e ela começa a achar que ela não tem o perfil para poder conseguir, porque o Pedro falou que é assim, e se eu não for assim, e aí já começa já a autocobrança, porque o Pedro falou que essa técnica que faz, isso que acontece, aquilo que coisa, e aí o negócio desgringola de vez. Então a gente precisa você acha que a gente precisa desmistificar a ideia de que o autocuidado e olhar para si, para suas emoções é perda de tempo. Claro, com certeza. A gente precisa desmistifica isso para o pessoal, Então, Jefferson, porque presta atenção. Se faz sentido tudo que a gente está conversando aqui para você, então guarde com carinho que eu vou falar. Primeira coisa, você precisa se entender. Se você consegue se entender, você consegue se potencializar. Se você consegue se entender, você consegue se curar. Porque se você se entende, você sabe exatamente aonde está doendo, aonde está machucado, aonde precisa de remédio. Se você não se entende, você só vai sentir a dor. E aí fica difícil de poder curar. Então, assim, é muito importante a pessoa se entender. Entender seus limites, entender suas capacidades. Cada um tem um histórico de vida. E a prova é igual para todo mundo. não se comparar com o outro, né, o tempo Jamais. todo. O seu maior parâmetro de comparação é você mesmo. Hoje é dia X. Dia X mais um, eu vou ter melhor do que o dia X. No dia X mais 2, eu vou estar melhor do que o dia X mais um e X mais X.